nós que marcamos o encontro contigo, foi tu que marcaste o encontro conosco. E nós atendemos ao teu convite, estamos aqui, Senhor. Sabemos que estamos prestes a receber de ti um maná muito bom, um maná grandioso, um maná maravilhoso. Sei que a tua glória já está nesse lugar. Ela apenas precisa se manifestar, Senhor. Manifesta a tua glória nesse lugar. Enche os corações de paz, de amor, de alegria na tua presença. A tua palavra diz que na tua presença há abundância de alegria. Então alegra os nossos corações em ti, Senhor, para a glória do teu nome. Nós temos certeza que no final de tudo é o teu nome que vai ser engrandecido, o teu nome que vai ser glorificado. Nós te adoramos, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Amém. Amém. As princesas do Senhor estão aqui. Quem gosta de uma historinha? Normalmente a gente gosta de contar uma historinha para quem tem criança, para os netos, para os filhos, pequenininhos, né? Mas agora, no início você vai contar a historinha para a gente. Vou contar uma história para você. É muito conhecida. É muito conhecida. Mas havia uma mulher, há mais de 2000 anos atrás, e essa mulher tinha um sério problema. Vocês sabem o que é ficar menstruada, não sabem? Já é complicado. Imagina uma mulher com 12 anos ter um fluxo de sangue. E na época não tinha morte não, hein, gente? Sem morte. 12 anos sangrando. E sangrando. E ela usou de todos os recursos possíveis que ela tinha para conseguir a cura dela. Ela ia num lugar, tem um curandeiro ali, lá vai ela. Tem um médico que sabe resolver esse teu problema. E ia ela para lá. E ela vivia nesse corre-corre de lá para cá. De lá para cá. Isso foi 12 anos, a ponto de a Bíblia contar que ela gastou toda a sua fortuna. Tudo que ela tinha, ela gastou. Ela queria cura. Ela precisava. Ainda mais que ela vivia num contexto que a mulher sangrando, ela não podia ter contato com ninguém. Ela tinha que ficar resguardada no cantinho dela. Então, ela, 12 anos, teria que ficar trancada dentro de casa. Porque esse era o contexto. Não podia sair na rua. Hoje a gente menstruada sai na rua, vai estudar, vai trabalhar, faz tudo. Mas naquele tempo não. Não podia. A mulher menstruada, a mulher com fluxo de sangue, tinha que ficar dentro de casa até aquele fluxo passar. Ela não podia tocar ninguém, que ela é considerada imunda e fazia com que o outro fosse imundo também, se tivesse contato com ela. Então ela vivia num mundo muito difícil, uma época muito difícil, até que ela ouviu falar de Jesus. Notícia maravilhosa chegou no ouvido da Catarina. Jesus vai passar aqui, vai passar nessa cidade. Ela já ouvia, puxa, eu já ouvi falar de Jesus. Que ele cura, que ele tira todas as enfermidades, que ele liberta. Não sei se é causa de libertação, de cura, não sei qual é o meu caso. Mas uma coisa eu sei. Eu vou me encontrar com esse Jesus. Eu vou me encontrar com ele. Não importa, eu vou me encontrar com ele. E quando Jesus chegou naquela cidade, Jesus chegou passeando, leve, solteiro, né? Dizemos assim. Só que não. Jesus era cercado de uma multidão. Não era só ela que queria ser abençoada. Muitas pessoas precisavam ser abençoadas. Muitas pessoas precisavam das virtudes que haviam em Jesus para
curar, para libertar. Aquelas pessoas ficaram orando, aquelas pessoas sufocando Jesus, e ela, como é que eu vou fazer? Eu preciso da minha cura, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me aproximar desse homem? Aí ela falou, já sei, não quero nem saber se não posso tocar em ninguém, se eu estou imunda, mas eu vou tocar nele. Eu sei que se eu tocar só na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Então não importava para ela o modo que ela ia se aproximar de Jesus. O que importava para ela? Ser curada. Ter um encontro com Jesus para ser curada. E ela foi se arrastando no meio da multidão. Quando chegou pertinho de Jesus, ela foi tocando o manto de Jesus. E naquela hora, ela foi curada. Sabe por quê? Jesus falou assim, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, mas, Senhor, pelo amor de Deus, né? Todo mundo está te tocando. Dizer que sentiu que foi tocado é brincadeira. Mas Jesus, não. De mim saiu virtude. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. É um toque diferente. Foi um toque de fé. E quando ele olhou para o lado, olhou para o outro, aquela mulher se apresentou. Fui eu, Senhor. Tanto Jesus sabia que havia sido tocado, como ela sabia que saiu virtude para ela, para a cura dela. E ela se apresentou. Fui eu quem te tocou. Você está aqui nessa noite para tocar as vestes de Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus. Ele não está aqui no nosso meio. Quem disse para você que não? Quem disse para você? Jesus está aqui. Com os olhos da fé. Une toda a tua fé. E com os cânticos, com a palavra que você vai receber, você vai perceber que Ele está aqui no nosso meio. E Ele pode te curar, pode te libertar e pode fazer aquilo que você precisa. E Ele sabe que você precisa. Mas tem que abrir fé. O toque tem que ser diferente para Ele dizer, de mim saiu virtude. Amém? Glória. Vamos ficar de pé, irmãs? E eu tenho certeza que essa cura, ela aconteceu porque ela não olhou as circunstâncias. Ela olhou para Jesus. Ela olhou para o amor do Pai sobre a vida dela. Ela olhou para o amor do Filho sobre a vida dela. E essa canção que nós vamos falar diz que eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz. Aqui há filhas amadas, amém? Feche os seus olhos nessa hora. Você pode levantar uma das suas mãos e agradecer ao Senhor por esse amor. Nós escutamos uma história aqui de uma mulher que precisava de uma cura. Mas de repente você está aqui com seu coração aflito, precisando também de um outro tipo de solução. Pode ser em relação a uma enfermidade, pode ser em relação a algo financeiro. De repente você está aflito por conta do seu filho, da sua filha, do seu marido, de coisas que você precisa resolver. Às vezes, de repente, quase não deu para você chegar aqui por conta dos seus problemas. Mas Deus te fala nessa noite, e Jesus também te fala nessa noite: olha para mim, olha para o meu amor. Vão tentar te parar, vão tentar te paralisar. Mas se você seguir firme, se você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, você há
você. Amém? Então fale agora com Jesus, daquele que deu a sua vida por amor a você. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque você está aqui por causa dEle. E você pode conquistar muitas outras coisas em Cristo Jesus. Porque Ele te ama. Ele cuida de você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você crê. Então fala com Ele nessa hora. Aquela mulher, ela não tinha medo. Ela enfrentou uma multidão. O que você tem que enfrentar aqui agora? Será que de repente é a sua timidez por causa da irmã que está do seu lado? Estamos todos aqui no mesmo barco. Amém? Estamos aqui para sermos quebrantadas, edificadas, curadas. Não só no nosso físico, mas no nosso interior. Isso já está acontecendo nesse lugar. Acho que no momento que nós entramos por aquela porta, o mover já aconteceu nesse lugar. E nós não sairemos daqui da forma que nós entramos. Não é frase de efeito. Mas eu posso falar isso com toda a convicção no meu coração. Nós não vamos sair daqui da forma pela qual nós entramos. Amém? Eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão. Eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Contra o silêncio a fé, gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sem
Louve a Ele, exalte a Ele nessa hora. Aleluia. Você pode aplaudir? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ainda espera para eu chamar aqui a minha Marta. Graça e paz, querida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Somos princesas de Jesus. E Ele, o nosso Rei, o nosso amado, marca um encontro conosco hoje. Amém? Você já pode sentir a presença do Senhor e tem muito mais ainda nessa noite. Você crê nisso? Amém. Pode sentar no momento. Pode assim, querido. Amém? Glória a Deus. Somos princesas sim, tá, amadas? É isso que somos. Não vamos ouvir nada diferente disso, tá? Mas nós somos princesas e além de princesas, nós somos guerreiras. Amém. Combatentes de guerra. Amém? E nós hoje vamos aprender mais um pouquinho. Os dias são maus, não é isso? A gente está vivendo tempos difíceis. Tantas notícias ruins todos os dias. Isso vem para abalar nossa fé, nos desestruturar. Mas nós estamos firmadas na rocha, no Todo-Poderoso, em Jesus, o nosso Rei. E nós não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos desistir. O Senhor é conosco, como foi cantado. Vamos confiar, Ele é o nosso protetor. Não estamos sozinhas, desamparadas, perdidas. Não somos órfãos. Temos um Pai, o Abba Pai. E temos um Rei, Jesus, que pagou alto preço pela minha e pela tua vida. E nós somos mais do que vencedores. Amém? Então não vamos nos abalar. É difícil. Às vezes parece fácil falar. Mas quando a dor vem, a luta, a perda é difícil. Ele não disse que seria fácil, disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E hoje tem ânimo nessa noite para mim e para você. Tem unção nova, tem renovo, tem poder, tem uma graça especial sobre a nossa vida. Nós vamos sair daqui diferentes. Amadas, não vamos desanimar, desistir, largar nossa cruz de jeito nenhum. No final tem reino, tem coroa de glória, de vitória. Vale a pena continuar.
rocha, tem maná, tem fogo, tem sombra para proteger do sol forte. Então tem recurso que Deus dá para a gente continuar marchando, ainda que a luta esteja difícil, ainda que a tribulação esteja querendo nos fazer parar, mas nós não vamos desanimar. Eu não sei a luta que você está travada, né, na tua vida, que você está passando. Você também, né? Eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para você receber o refrigério, tá? Receba. Para você receber instruções, porque a nossa preletora é um exemplo da nossa vida, é inspiradora, porque muitas das vezes, porque é uma batalha, tá? Tu tá passando na luta, Satanás está dizendo no teu ouvido, você não vai aguentar, você não vai suportar, desiste, para, larga, não é isso que o diabo quer fazer? Colocar, você não tem força, mas a força está em nós? Não, a força está em Deus. Então não desista, vale a pena. Tem vitória para esse tempo, porque o deserto não é eterno, e tem vitória quando acabar tudo. E se cuidar, que o Senhor vai nos entregar a coroa da vitória, da vida eterna, uma eternidade com Cristo, num lugar onde não vai haver mais morte, nem lágrima, nem doença, nem tribulação. Amém? O nosso mestre, ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. Ninguém pode dizer, mas ele era Deus, mas aqui ele estava no corpo humano, que saía sangue. Então ele sofreu traição, ele sofreu rejeição, ele sofreu abandono, ele sofreu abusos psicológicos, físicos, até mesmo violações de direito. Tudo ele sofreu, mas ele não desistiu, porque ele sabia o que ele estava proposto lá na frente, e ele foi até o fim. E essa igreja que ele espera que sejamos uma igreja forte. O Senhor não quer mulheres fracas, mulheres que desistem, mulheres que voltam para trás na hora da luta. Não! Vamos olhar para o Senhor Jesus como exemplo. Olhe para a cruz e a gente vai ver tudo que ele passou. E ele venceu. Nós venceremos. E quantas das vezes a nossa preletora missionária Joseleia, quantas das vezes, porque o diabo fica querendo que a gente desista, certo? E o Senhor está ali, vamos minha filha, toma força, toma aí, recebe o renovo, recebe o refrigério, levanta, tenha ânimo, receba força, caminha mais uma milha, caminha mais duas, eu estou contigo, você não está sozinha, não desista, vai que eu te dou a vitória. E quantas das vezes Satanás quis dizer para ela que ela tinha perdido, porque foi muita luta, ela vai contar aqui tudo que ela viveu. Mas hoje, né, missionária Joseleia, valeu a pena. É uma mulher, e nós também, com caráter forjado, fortalecido, uma identidade de Cristo. Nós sabemos quem somos. Não adianta o Satanás ficar soprando no nosso ouvido, ele pode até fazer isso. E nós, como humanos, talvez em alguns momentos a gente se sente, mas Deus envia recurso para que a gente se levante, com força para a gente continuar. E a gente vence. Então vamos trazer à nossa memória tanta coisa que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Batalhas que a gente viveu e a gente venceu. Talvez nós vamos sair daqui e a gente vai chegar lá na nossa casa e o problema ainda está lá. Tá? Pode ser que você chegue lá e a coisa terminar. Porque eu vivi um mistério desse semana passada. Eu falei, Deus, como assim? A pessoa, uma situação, em outro momento eu conto, porque não vai avançar o horário. E foi instantâneo que Deus fez. Tem momentos que é assim, não tem? Mas talvez você vai chegar lá e o problema ainda continua. Só que Deus mudou você. Deus mudou a mim. Deus chegar lá, isso aí vai me parar? Esse problema não, vai saindo. Eu posso enfrentar leão, a ursa, o gigante, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu, e a igreja vai vencer, não é assim, amados? Muitos batalhas nós já vencemos. Então eu quero chamar aqui na frente essa mulher linda, princesa, mas além de ser princesa, é guerreira, é soldada de Jesus, é combatente de guerra, com caráter forjado, fortalecida,
nome de Jesus. Amém. Não negou a fé. Glória a Deus. Continua firme. Hoje dando testemunho. E hoje ela está aqui, que Jesus trouxe para nos fortalecer através do testemunho dela. Amém? Então prepare o teu coração, porque eu creio que vai ser céu aberto, como já está, né, gente? O céu já está aberto. Vamos orar pela vida da nossa missionária. Erga tuas mãos para cá. Soberano Deus, tu és grande, grande Yahvé, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos por tudo que já aconteceu aqui, por cada preciosa peça, por cada pérola dessa, que está aqui assentada, que está aqui, que veio, ouviu a tua voz e veio, porque tem algo para receber, um renovo, uma graça, um milagre, e eu creio que o Senhor irá fazer. Então, Senhor, nessa noite, Senhor, toda a tua filhinha, Joseléia, Senhor, missionária, Pai querido, instrumento em tuas mãos. Deus querido, que nessa noite você dê graça à tua filha, porque sabemos, Senhor, que ela passou uma noite de febre, está aqui, Senhor, porque ainda estamos nesse corpo frágil, mas eu creio que agora tem um revestimento, tem uma força sobre ela, tem saúde que vem de Jesus, abundante, e ela vai ser um canal extraordinário nesse lugar, para trazer o que o Senhor quer para a nossa vida, para que possamos ser marcadas, fortalecidas, e sairmos daqui, Senhor, com vida abundante, vida plena do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Então, querida, deixa eu ajudar. Te amo, querida. Glória a Deus. Eu estou um pouco fanhosa, entrei numa crise respiratória e eu vou dizer para vocês, se eu fosse olhar para a minha condição humana, eu jamais estaria aqui. Meu esposo disse assim, meu esposo e meus filhos, a senhora não vai. E eu sempre costumo dizer, mediante a minha fé, falei, eu vou, porque foi o Senhor que me convidou para estar lá. E Ele me conhece. Eu não conseguia me imaginar lutando aqui, mano. Eu não conseguia. Ontem, por volta de 10 horas da noite, nós fazemos uma oração de 1 hora no nosso grupo, né? E eu só digitei ontem. Não sei como é que as irmãs não repararam, que ontem a minha voz não saiu. Só digitava, porque eu estava com quase 41 graus de febre. Sabe? E a gente vê como o inimigo ele tenta armar esse lado dele. Quando eu desci aqui na frente, eu não falei isso para Marta. Quando eu desci aqui na frente, eu uso uma muleta, depois as irmãs vão entender por quê, que eu não tenho dificuldade para andar, mas de vez em quando a minha perna me traz, sabe? E ela me deixa na mão. Aí quando ela me deixa na mão, eu tenho que ter a muleta para segurar, senão eu vou segurando nos outros na rua, sabe? Quando eu desci, Marta, aqui na frente do carro, a muleta quebrou. E eu quase fui assim, no meio do trânsito, o carro passando, e você vê a fúria do inimigo. A fúria do inimigo. Eu falei para Marta, meus filhos e meu esposo queriam que eu fosse para o hospital. Vai para o hospital, vai não sei o que ela mais. Eu posso até ir, depois que eu cumprir a minha mensagem, o meu trabalho, o que foi incumbido aqui nesse lugar. Entendeu? Porque o nosso Deus ele é tremendo para fazer infinitamente mais. Eu gostaria que as irmãs abrissem as suas Bíblias no livro de Esther. Interessante que eu ia trazer uma palavra em cima da mulher do fluxo de sangue. E normalmente quando eu conto meu testemunho, eu trago sempre em cima da mulher do fluxo de sangue ou em cima da mulher encurvada. Porque tem muito a ver. Mas esses dias que eu fiquei no leito, que eu estou assim, meio barro, meio tijolo, desde segunda-feira, e de quarta para quinta eu piorei, e eu peguei, o Senhor começou a tratar comigo. Aí eu olhei novamente o convite lá online, e estava escrito princesas. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, fala da rainha. Uma rainha que nem passou pela escala de ser princesa. Ela já foi direto para ser rainha.
E hoje eu quero chamar a atenção sobre Esther para nós numa visão diferente. Eu quero tratar com vocês que vocês possam buscar dentro de vocês se vocês são Esther ou o que mais? Ou são gata borralheira? Porque quando as pessoas olham para mim e conhecem meu testemunho e falam assim, nossa, que tanta força é essa? Aí eu fico assim, nossa, como que você não tem com Deus desse? Eu não sirvo o mesmo Deus que vocês não? Eu fico assim, sabe, pensando, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Vamos ler comigo lá em Esther, capítulo de número 4, e verso de número 14, a partir do 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mesmo sentadinhas, vamos lá. Na minha versão diz assim, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é, que foste levada a rainha. Continuando. Então disse Esther, que respondessem a Mordecai, ou Mardoqueu, cada um fala, pronuncia de um jeito, vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se perecer, pereci. As princesas podem dizer isso? Se perecer, mas diz com autoridade, porque vocês estão falando se perecer com medo. E eu não estou aqui para falar com mulheres com medo, não. É tipo assim, ó. Estou aqui, vou dar minha cara para bater. Se perecer, pereci. Sabe por quê? Quem tem certeza para onde vai, o Deus que serve, não tem medo de perecer. E muitas das vezes nós não damos os passos de fé porque fica com medo de perecer. E eu não entendo esse medo. Principalmente quando Deus diz assim, vai, avança, toma. A gente sabe que na história de Esther, a gente olhando assim, eu até tenho um título aqui interessante, o título que o Senhor deu no meu coração, quando tudo favorece para dar errado. Gente, se nós formos olhar a vida da Esther, né, conhecida como Hadassah no hebraico, o que tinha para dar certo na vida daquela menina? Eu não é, irmã? Tinha alguma coisa para dar certo? Vamos lá, irmãs, interage comigo. Tinha alguma coisa para dar certo? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha casa, era criado por um tio, primo. O que tinha? Nada. Nada. Aí, de repente, a rainha lá vai e resolve fazer uma criação e bater pezinho pro rei Assuero. Né? E aí, porque eu não quero falar dela, eu quero falar da Esther. Por isso que eu estou só dando uma pincelada para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aí, levanta-se um concurso de beleza. O rei queria uma mulher linda, extraordinária, coisa maravilhosa, né? Uma pele fresca. O que tinha aquela menina? Aos olhos do homem não tinha nada. Nada. E mais interessante que a gente sabe que a palavra de Deus diz que quando Esther foi levada ao castelo para ser tratada, cuidada, que seria o normal 1 ano, aí eu abro uma vírgula, quando eu vejo algumas mulheres não querer se arrumar, não querer se ajeitar para o Senhor, sabe, quer levar a vida de qualquer jeito, e a gente vê na palavra de Deus mulheres sendo tratadas, cuidadas 1 ano, no leite, nos aromas, e às vezes a mulher não quer se cuidar, porque tem muita gente que depois que vem para Jesus relaxa, acha que o nosso Senhor tem que nos receber de qualquer jeito. Irmãs, vamos ficar atentas, principalmente as irmãs que têm esposo. Vamos se cuidar, vamos botar um perfume bom, ou não é? Vamos parcelar o perfume, vamos nos ajeitar, irmãos. Porque a serva do Senhor não é qualquer coisa, não. Aí você vê aquela mulher sendo tratada, sendo cuidada. Sendo cuidada. E você vê que quando ela chega na presença do rei, e olha só,
Esther não levou 1 ano para ficar pronta. Foi antes. A palavra de Deus diz que ela foi antes. E quando ela foi para se apresentar para o rei, a palavra de Deus nos diz que eu imagino assim uma mesa de joias, de vestidos finos, de coisas maravilhosas para ela escolher. E ela não quis, não. Tem momentos na vida da gente, que eu entendo esse pedaço aqui, que Esther, ela procurou ser ela. E quando nós somos nós mesmos, às vezes, custa um preço alto. Tu imagina uma menina nascida, não fui nascida, mas fui criada, fui para lá com 9 meses, na cidade de Deus, com 2 irmãos, mãe, um pai alcoólatra, que logo a morte o levou, e eu, como filha mais velha, eu tinha só 9 anos de idade quando meu pai se foi, criado pela casa dos outros, porque minha mãe tinha que trabalhar. Hoje em dia eu vejo as pessoas reclamando tanto dos seus empregos. Os empregos antigamente de diarista, né? Eu lembro da minha mãe, ia do trabalho e dormia, ficava lá, ganhava uma miséria, trazia o resto de comida naquelas panelas, naquelas latinhas da Kibon, vazia, tá? Via em casa, minha mãe entrava dentro de casa de madrugada, a gente via a mamãe correndo, dia de quarta-feira, e ela voltava para o trabalho, só voltava sábado à noite e passava domingo com a gente. Quando a gente pisca o olho, o meu irmão mais novo está envolvido no crime, nas coisas erradas. E eu, como irmã mais velha com quantos anos? Josileia com 10, 11 anos, tinha que assumir esse irmão. Tinha que correr atrás. Sabe? Tinha que correr atrás, sendo humilhada. E quando começou esse andaço de dizer sobre abuso sexual, sobre essas coisas, eu me trouxe à memória que eu fui abusada quando criança. Eu fui abusada como criança, eu fui molestada como criança. Porque eu me lembro que minha mãe tinha uns amigos que às vezes recebia no final de semana em casa, que sentava, e eles tinham mania, eu sempre com uma coxa roliça, um bumbumzinho empinado, e eles tinham mania de me colocar no colo e colocar as mãos por meio das minhas coxas. E às vezes isso acontecia não porque minha mãe aprovava isso. Quando minha mãe virava as costas, ia na cozinha fazer alguma coisa. E quando voltava, eu sou daquela época que criança não abre a boca, não fala mal do adulto, porque se falar, apanha. E apanhava, ganhava bofetão no meio da cara. E não era fácil. Passei uma parte da minha infância, quase todos, fazendo, sabe o quê? Visitando o irmão do Padre Severino. Sabe? Eu vejo hoje, muitas das vezes, por tão poucas pessoas carregando isso dentro. Hoje eu quero falar algo para que vocês liberem o perdão. Deixe seu passado lá. Hoje eu falo com isso, mas não falo com dor. Eu falo com experiência. Sabe por quê? Coisa tremenda e maravilhosa é quando você libera o perdão. Porque a minha mãe era uma pessoa muito violenta. Minha mãe não tinha tempo para sentar e conversar com uma filha. Não tinha. Tu já imaginou você com 9 anos de idade, a sua mãe sentar com você e falar assim: olha, a partir de hoje eu não pago ninguém para tomar conta de vocês. Você assume a casa com 9 anos de idade. E não é assumir a casa como a gente vê hoje, que as mães estão com as filhas moças dentro de casa, elas são adultas para namorar, até para fazer filho lá fora, mas não são adultas para cuidar de casa junto com a mãe. E depois querem botar a culpa no Senhor. Não que eu concordo com o que minha mãe fez comigo, porque com 9 anos de idade, você tem que enfrentar o tanque, lavar a roupa no tanque, não tinha máquina de lavar, não. O chão não era piso como é hoje, não. Era aquele chão que a gente tinha que lavar, depois passar o querosene, depois passar a cera e dar brilho para a coberta assim, ó. E dava tempo. E muitas de nós, mocinha na época, ainda arrumava aqueles cursinhos grátis que fazia nos mercados. Fiz muito curso, cursinho disso, cursinho daquilo. E a gente vai fazendo.
Só que quando eu abri o olho, eu já estava casada com 15 anos. E o meu casamento com 15 anos, irmãos, casada mesmo, se deu sem me perguntar se eu queria casar. Eu não ia contar essa parte do meu testemunho para vocês, não, mas eu estou fazendo o que Deus está mandando eu falar. Amém? Eu tinha um namorado e quando minha mãe me apresentou o primeiro namorado. Assim que eu pude, eu descartei. A partir do momento que ela me deu asa para me namorar, eu escolhi um namorado para mim. E eu namorei. Só que quando o namoro estava lá no rally rola, que ficava muito sério, eu tinha uma falta de ar e eu desmaiava, não sabia de mais nada que acontecia. Isso acontece, tá? Isso acontece. E aí, o que acontece? Um dia, eu fui numa festa de 15 anos, acompanhando já aquele que já era meu noivo, com 15 anos de idade. E ele me pediu para minha mãe, com os pais dele, para a gente ir nessa festa, porque eu não ia voltar no mesmo dia, porque a festa era longe. E eu fui. E chegou lá na festa, todo mundo brincando, todo mundo dançando, e bebe isso, bebe aquilo. Eu nunca tomei bebida alcoólica. E ali foi me oferecido o tal do Cuba Libre, que todo mundo da minha época, eu estou com 57 anos, que é o tal do rum Bacardi com Coca-Cola. E aí foi colocado ali para mim, e eu não queria, e bebe, mas você está entre família, se passa mal, e eu tomei. E eu não lembro mais de nada. Acordei no outro dia, me sentindo diferente, me sentindo dolorida por baixo, mas na época não se falava das coisas como se fala hoje, ou deveriam se falar. Quando eu voltei para casa, eu tentei falar com a minha mãe, mas minha mãe, grossamente, só respondia com ignorância. Eu tenho mais o que fazer, cheguei cansada do trabalho. E o tempo passou, e não foi falado mais nada. Daqui a pouco, no colégio, fazendo, que é o 9º ano de hoje, né? Eu comecei a passar mal. E as minhas colegas começaram a rir e falaram assim, Josilé, você está grávida. E eu dizia assim, eu não. Eu sou virgem. Eu vou casar direitinho. E os meus seios foram inchando, meu corpo foi mudando. E eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo. E o meu noivo me tratando bem, mas melhor ainda do que ele já me tratava. E eu me lembro que no dia que ele ficou noivo comigo, ele disse assim para minha mãe, eu vou tirar sua filha de casa por bem ou por mal. Porque minha mãe não era uma mãe, ela era uma madrasta. Madrasta. Sabe? Ela tinha uma sede de dar até o melhor materialmente quando ela pôde dar, mas ela não sabia dar amor. Sabe? Ela dava um soco na cara do filho, que o dente ficava mole, que o sangue estourava, e depois ela dava um rádio de presente. Ela dava um sapato de presente. Ela não sabia, porque ela reproduziu o que ela recebeu. Sabe? E aí, e eu não acreditava nisso. Eu fui num parque de diversão, quem é aqui da minha época sabe, o antigo Tivoli Parque, que agora tem aqui, né, no Via Parque, mas não chega aos pés do Tivoli Parque verdadeiro, que era na Lagoa, né? E eu fui. Quando chegou lá, fui andar na tal da montanha-russa. Nossa, ficou russo para todo mundo, que eu botei até o mundo pro lado de fora da cabeça de todo mundo. E foi um terror para mim quando eu desci daquele lugar e que o médico falou para mim que eu estava maluca de subir na montanha-russa grávida. E eu disse assim, eu não estou grávida não. Aí ele, tá não? E meu vestido estufou. E ele veio com um aparelho e botou o coração do meu filho para me escutar. Eu quis morrer. Eu quis morrer. Uma menina que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E para encarar minha mãe? Eu disse, o que é isso? E ele começou a explicar, ele estava consciente, meus pais já sabem, eu vou te assumir, eu vou casar com você, não é porque sua mãe quer, porque eu quero, não sei o quê, aquela coisa toda. Chego em casa, eu falo, não vai contar para minha mãe nada, eu vou me matar, eu vou tirar, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas eu não vou dar essa vergonha para minha mãe. E eu entro dentro de casa, desse parque, chego em casa, minha mãe sentada na sala, ela olhou para mim, eu passei,
pro quarto e ela gritou, ela me chamava de Leleia, era apelido de criança. Leleia, volta aqui na sala. E eu já vou, não, você vai vir agora. E eu voltei. Passa pra cá. E eu passava assim. Passa de novo. Passa de frente. Minha mãe pegou com uma violência, rasgou a minha roupa toda. E a criança pulou. E meu irmão mais novo, na ocasião, que mais deu dor de cabeça, correu e chamou o noivo. Quando o noivo entrou porta dentro com a mãe e o pai dele, e já foi dando assim aquela palavra de autoridade. Pode parar por aí, porque meus pais já sabem. Junta tuas coisas, Josi, vambora. Agora acabou teu sofrimento a partir de hoje. Alguém perguntou o que eu queria? Alguém perguntou se eu queria ser mãe? Não. Vocês ouviram falar isso? Não. Alguém perguntou se eu queria casar? Não, né? Mas falaram assim, ó. Pode juntar tuas coisas. Aí minha mãe pegou pelo braço e falou assim, só sai daqui casada. Aí a briga mudou. Um puxava de um lado, outro puxava do outro. Resumindo, me casaram. Mas se vocês observarem, eu fui estuprada. Meu primeiro filho foi fruto de um estupro. Só que eu vim me dar conta disso anos depois. Só que com tudo isso, eu não me revoltei por causa disso. Sabe quando o pessoal diz assim, eu pego um limão e faço uma limonada? Não fico reclamando que ele é azedo? Sabe? É mais ou menos por aí. Casei. Me senti a mulher mais feliz do mundo, porque o casamento durou 4 anos só. Mas o homem era tão adúltero que eu acho que ele traía até ele mesmo. Era ótimo marido, ótimo pai, mas cada esquina era uma. E o dia que eu tive certeza disso, ele só falou assim, eu amo você, você é a melhor mãe de meus filhos, mas eu não consigo sair dessa sem vergonhice. E ele saiu. E foi embora. Josilé ficou um faqui. Vocês imaginam, dessa altura, 19 anos, com 2 filhos, que já tinha um casal, eu fui a 47 quilos. Você olhava para mim e dizia assim, tá com HIV. Vergonha, minha mãe jogando na minha cara, isso que dá. Casou nova, não teve nem pique para segurar o marido, tu imagina. Mas glória a Deus que o tempo passou, como passou aqui para Esther. Como passou. E não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Um irmão envolvido com tudo que era ruim, saindo em manchete de jornal, assaltante de banco. Entendeu? Envolvido. E um irmão amado, amado. Como eu amava aquele irmão? Um irmão amigo, parceiro, fora de série. Um amor. Gostava de brincar de Robin Hood. Gostava, falando sério, quem da época sabe. Gostava de brincar de Robin Hood. Roubava lá, você chegava perto dele e falava assim, poxa, Ricardo, tô sem gás lá em casa, o negócio tá ruim, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem não. Daqui a pouco ele saía, daqui a pouco ele voltava com o dinheiro e falava assim, toma aí, paga lá a tua luz, compra o gás. Roubou alguém lá. Aí a gente falava com ele, que ele falava, por que tanta gente tem muito e outros não tem nada? Eu vou lá e tiro de quem tem, eu roubo pobre. E ele achava isso certo. E a gente tentava convencer ele, e como? Uma época minha mãe não aguentou, ele chegou em casa, dormiu, ele estava com um cordão de ouro tão pesado, tão grosso, minha mãe chamou a polícia para ele. Quando ele acordou, a polícia estava na beira da cama. Minha mãe falou, eu entrego ele. Para uma mãe chegar nesse ponto, que dor que essa mãe sentiu. Mas eu me vi na luta, batalhando. Glória a Deus, nesse meio tempo, entre vindas e idas, eu conheci Jesus, é melhor. O Senhor me resgatou. Eu fui para a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu cheguei na presença do Senhor com a minha filha com 5 anos na época e o meu filho com 7 anos de idade. Sabe, com 7 anos de idade. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na igreja, irmãs, uma coisa que eu vou falar de mulher para mulher, que é muito importante.
Eu quero acreditar que aqui nessa igreja não acontece isso, Marta, na sua igreja. Ó, vocês me convidam para trazer a palavra, agora aguenta que eu falo. A gente ora assim, Senhor, traz as almas. Desculpa, irmãos. A gente ora pedindo para Deus trazer as almas. Para Deus trazer as vidas, que é o Senhor que transforma. Mas será que as igrejas estão preparadas para receber as almas e as vidas do jeito que elas vêm? Será que estamos preparados, irmãos? Você está preparada para entrar uma mulher aqui, de repente, com uma característica de mulher da vida, e receber ela com o maior amor, com o maior carinho, olhar para ela só como pessoa, e esquecer, não observar o que ela está vestindo? Quando eu cheguei na igreja, uma pretinha linda, modesta parte na época, pesando 65 quilos, com corpinho de Miss, um cabelo de Enê, da época de Adele e Fátima, que quando andava assim, os cachos balançavam, que soltava seus bobs, soltava os bobs assim, nem penteava, fazia assim, porque a gente passava aquele Enê. Quem foi dessa época aí sabe o que eu estou falando. A gente passava aquele Enê Renan quente, botava um jornal, um plastiquinho, e ficava o dia todo com aqueles correndo, aí lavava e botava um bode tão puxado com a testa bem assim, ó. Depois, quando soltava, fazia toca para um lado, toca para o outro, não tinha para ninguém. Quando a gente passava assim na rua, assim, ó, aquilo balançava, a gente fazia assim com a cabeça. Era lindo, ó, época boa, que as mulheres tinham cabelo bonito. Hoje em dia, esse negócio de esticou, não tem mais aqueles cabelos lindos como tinha. E era assim que eu cheguei na igreja, há 35 anos atrás, com 2 filhos. Todo culto que eu sentava na igreja, quando eu dava por conta, só tinha eu e meus 2 filhos, que aos pouquinhos de manhã se levantando e sentavam em outros lugares. Quando tinha alguém sentado comigo, do lado, era porque era visitante. Porque parecia que a minha beleza, a minha solteirice, pegava ou ia, não sei, pegar o marido de alguém. E isso trouxe uma dor muito grande, irmãos. Chegou uma época que meus filhos falavam assim: ô mãe, por que a gente não é convidada para ir nas festas de aniversário da tia fulana, do filho da tia fulana? Aí um dia eu trouxe eles assim na frente da igreja, no domingo. Pastor, o senhor me dá uma oportunidade? Amém. Vem cá, meus filhos. Botei assim na frente da igreja. Olha para essas tias todinhas, para essas crianças todinhas. Você está vendo? Vocês não são convidados para ir na festa de aniversário dos filhos das irmãs porque a sua mãe não tem marido. Elas fingem que esquecem que não te convida porque sua mãe não tem marido. Precisamos cuidar das irmãs dentro da casa do Senhor. Precisamos olhar elas como mulheres, verdadeiramente, mulheres que trazem ferida, mulheres que trazem passado, que às vezes quando a gente se dá conta, é feio. É feio. É terrível. Precisamos cuidar. Só Deus sabe, Esté, para chegar onde chegou, lá na rua, o que ela passou, de fome, de humilhação. E não foi diferente, porque eu conheci fome quando eu era criança, de passar 3 dias sem ver um prato de comida. É complicado. É complicado. Só Jesus na causa. Para nós sermos curadas, sermos transformadas. Quando eu vim para Jesus, a minha mãe logo depois ficou doente com câncer. Com 2 anos de serva do Senhor, foram 2 anos de câncer cuidando da minha mãe. Mas coisa linda e maravilhosa, porque eu cuidei daquela minha mãe com todo amor que na prática ela não soube me dar. Porque com tudo por tudo eu entendia que ela me amava. Você está disposto a amar aquele que te feriu? Porque muitas das vezes a gente quer ser amada pelo Senhor, mas o Senhor diz assim: ama teu próximo como eu te amo. Perdoa teu próximo como eu te perdoo. E às vezes o perdão tem que começar dentro de casa.
E coisa linda e maravilhosa, no leito de morte, uma enfermeira perguntar para minha mãe: como faz para ter uma filha assim, carinhosa, dedicada? Porque eu sou enfermeira e é raro a gente ver isso. Quanto amor, quanto cuidado. A minha mãe respondeu para aquela enfermeira: o que é bom nasce pronto. Ela é boa. Ela nasceu assim. E minha mãe me pediu perdão. Minha mãe me pediu perdão para a honra e glória do nome do Senhor. Mas aí a gente vai vivendo uma vida e vai pensando que já passou tudo. Oh, aleluia! E muitas das vezes a gente tem que tomar uns posicionamentos na nossa vida que ou você segue ou você vai ficar para trás e vai perecer. Glória a Deus, eu me casei novamente. Hoje eu tenho 28 anos de casado. Esse casamento gerou mais 2 filhos, filhos esses que são uma bênção também na minha vida. Só que há 12 anos atrás, meu Deus, aleluia, há 12 anos atrás, eu entre uma crise e outra de coluna, com muita dificuldade para andar, no leito, esperando ser chamada para operar a coluna pela segunda vez. Já tinha operado uma vez, porque desde 11 anos de idade eu trabalhei dentro de salão de beleza, fazendo unha, depois cabeleireira química, trabalhando, sustentando os filhos, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu esperando essa cirurgia ser chamada para colocar uns parafusos nas costas, porque eu estava com degeneração na lombar e já mal conseguia andar. E eu estou em casa deitada e meu filho assim meio levado, meio barro, meio tijolo, umas situações delicadas que não é sobre ele que eu quero falar, é sobre mim. O meu filho é assassinado. Eu fico olhando por tão pouco mulheres largando Jesus. Por tão pouco largando o ministério. Por tão pouco dizendo que o Senhor não trabalha mais. Aí a gente vem na casa do Senhor e canta assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Deus toma, não quer mais servir esse Deus. Quando Deus tira, quando Deus trata, às vezes Deus quer tratar lá na tua casa, quer cuidar lá, e você não quer aceitar o trato e o cuidado de Deus. E dessa sepultura, e o que é mais triste é você ouvir pessoas da fé falar assim: agora eu quero ver a missionária cantar. Agora eu quero ver ela pregar. E eu falava assim: Senhor, e agora? E agora? Aí você pega a sua dor, sabe? Transforma em instrumento para a obra do Senhor. Esté pega a sua formosura e a sua fé para lutar em favor do povo. Porque não adianta você querer ser só espiritual e não trazer para a prática. Se você não fizer as duas coisas com equilíbrio, irmão, você perece. Ah, se eu estou orando muito, eu estou jejuando muito e nada acontece. Mas o que você está fazendo? Qual arma que você está usando, humanamente falando? Você está no corpo corruptível e é preciso usá-lo. Tem momento que o Senhor fala assim: fica aí, espera. Mas tem coisa que você tem que fazer. Quando chega a notícia para esperar, teu povo vai perecer. Ramã armou lá, No início ela balançou, tipo assim: eu sou a rainha, eu tô aqui, nada comigo vai acontecer. Ah, é? Se tu não levantar, outro vai se levantar, mas a tua casa vai perecer. Às vezes a tua casa está perecendo, sabe por quê? Porque você não se levanta. Às vezes a sua casa perece porque você não se levanta. Eu estou no leito, recebo a notícia que o filho está morto. Quando eu estou no leito de luto pelo filho
esperando ser chamada para uma cirurgia, levanta as mulheres de fogo, vai na minha casa, sapateia no meu quarto e fala assim: ei, mulher, tu ainda vai passar um deserto, tu vai procurar a morte e não vai encontrar. Falei: meu Deus, o que mais? O que é isso? Quantas vezes eu ouvi falar: tu vai pregar, tu vai em tal lugar, e quando tu falar, vão ficar em silêncio, estarrecido com o que eu vou fazer através da tua vida. É o que está acontecendo aqui agora. Só que eu imaginava que eu ia viajar assim bonitinha, sabe? Sem nada. Vou estudar, vou fazer, não sei o que nada. O Senhor bota a escola da vida. Ei, se você está nessa escola da vida, creia, não desiste, não olha para trás. Se o Senhor está te treinando, se você tem fé, se você tem certeza que é escolhida, que é ungida, por que está duvidando? Mas, missionária, você não sabe o que o médico disse. E você sabe? Eu vou te contar o que o médico disse para mim. Põe lá, opera a coluna, cheia de parafuso. Eu sou parafusada daqui, dessa altura, até o colo. Cheia de placa, pino e parafuso. Eu achei interessante quando o médico me mostrou os parafusos antes de colocar em mim. Eu falei: o senhor vai botar isso na minha costas? Eu vou enfiar aqui, ó, uma máquina de furar, ó, eu vou furar. Meu Deus do céu, o que é aquilo? E colocou. E quando eu estou reaprendendo a andar, aparece um caroço na minha perna que só misericórdia. Que o caroço cresce, o caroço dói, o caroço cresce e dói. E vai no médico, o médico diz: isso aí é cisto, isso aí você bateu, isso aí inchou, e vai para Fundão, e vai para Souza Guiar, e vai para Pedro Ernesto, e é uma opção de coisa, mas ninguém fala o que é. Mas eu vou te dizer uma coisa: se Deus falar com você, escuta a voz de Deus, gente. Tem pessoas passando certas coisas na vida porque não está escutando o que Deus está falando. Quando Deus fala, irmãos, está falado. E vou te dizer, Deus, ele prepara a gente até para o dia mal. Porque Deus falava para mim que aquilo na minha perna não era qualquer coisa. O dia que eu dei entrada no INCA, a situação era tão delicada que eu já fiquei internada no primeiro dia. 24 horas depois eu tinha feito a primeira cirurgia. 72 horas depois do diagnóstico, chamaram minha família. E falaram: isso é um fibrosarcoma de michóide, que está na perna, e corre o risco de tirar a perna aqui em cima, porque é muito grande. E ele, da filhote, ele vai se espalhando pelas partes carnudas, parte de sangue, e pelo tempo que ela já ficou, vai querer operar? Eu vou operar. Porque o Senhor já tinha falado comigo. Eu disse: mas nós vamos tirar a perna em cima. O Espírito Santo Deus falou assim comigo: não vai não. Eu vejo gente lá no INCA que, quando recebe a notícia que é câncer, você não tem ideia do que é aquele INCA. A gente escuta os gritos das pessoas saindo desmaiadas, as pessoas saindo de um jeito, sabe? Só a misericórdia de Deus. E, infelizmente, eu vejo servos do Senhor assim também. Eu vejo irmãs dentro da casa do Senhor que falam assim: ai, eu fui fazer uma mamografia, deu um nódulozinho. Mas já está morrendo antes. Já está morrendo antes. Aí a gente me disse aqui: se perecer, pereci. Nunca mais vocês vão esquecer disso. Se perecer, pereci. Peguei vocês. Se perecer, pereci. Porque a gente tem que se preocupar qual é a posição que nós estamos para perecer. Qual é a posição que nós estamos para perecer? Qual é a posição? Aí você tem uma posição de gata borralheira, que fica sempre por baixo. Rainha e princesa não bate cabeça para problema, não. Rainha e princesa não bate cabeça para opressão, não. Rainha e princesa levanta e vai. Nós vimos aí a rainha Elizabeth, que se foi agora, aquela mulher não bateu na cabeça. Meu Deus do céu, ficava assim, meu Deus, a coroa está lá, fininha. E o pessoal está falando dos filhos, está falando dos netos, e a coroa está lá lindona. Quem quiser falar que fale, mas eu não deixo no palco. Foi ou não foi? E aí a gente diz que a princesa e rainha se comportando como gata borralheira, se submetendo. Não podemos. Não podemos, irmãs.
O câncer chegou, operou a perna, o tumor tinha 19 centímetros de diâmetro. E vai fazer 35 sessões de radioterapia à base de cobalto. A perna ferida, sangue vivo. Todo dia ia para o INCA, todos os dias. Todos os dias. E sabe o que eu fiz no INCA? Transformei o INCA num corredor para me evangelizar, que eu não sou boba. Em vez de ficar murmurando que estava indo para o INCA, eu ia evangelizar. Meus colegas de radioterapia falavam assim: mas, Josilé, você nem parece ficar doente com a gente. Você fala, tô filho, tá doente é o capeta. Os médicos começaram a chamar psicólogo, psiquiatra para mim, falando: Josilé, você vai morrer. Eu falei assim: o senhor também. Quando você começa a ver pela ótica que tua vida está na mão do Senhor, e se você só vai descer quando for o tempo de Deus, que você só vai na hora que o papai falar, é agora. Entende? Quando você gera vida aqui, a vida se espalha no corpo. Os médicos falavam para mim: Josilé, você não aceitou a doença. Eu falei: eu não estou aqui tratando? Eu não estou aqui me cuidando? Nunca faltei nenhuma radioterapia, tomo todas as medicações, mas eu sei o que Deus falou para mim. Agora, o fato de eu ter essa fé não quer dizer que eu não sentia dor, que eu não chorava, que tinha dias de caverna. Mas eu pensava que tudo isso tinha acabado. Porque quando fez 6 meses, foram fazer tomografia pulmonar nos meus outros órgãos. Fígado todo tomado. 5 tumores no fígado. 4 no pulmão. No pâncreas. E não sei aonde, que eu também não quero saber de nada, não. Eu sei que a última vez que eu contei deu 11. Aí eu descobri uma essa semana, dá 12. A minha família não sabe, vocês estão sabendo antes da minha família. Contei ali pra Marta, foi Marta. Eu fui fazer um exame e eles descobriram outro tumor na mão esquerda. Aí você me diz assim: mas Josilé, tudo isso já saiu tudo. Não, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu como de tudo. São 5 tumores no fígado. A preocupação deles maior é no fígado, porque a última vez que fizeram o exame, eu vou fazer o próximo agora dia 18 de maio, deu que um dos tumores já beirava 9 centímetros. Eu falei assim: doutor, você não vai me operar não? Vai tirar não? Aí a última vez que ele me respondeu, ele falou assim: como que a gente vai colocar uma mulher cheia de vida na mesa para correr risco de vida? Que vida que você tem levado? Vai deixar o Ramã determinar que é o teu fim do teu povo? Sabe por quê? Porque se eu cedo a enfermidade, eu derrubo minha casa. Porque nesse período já se vão 10 anos de INCA. Fiz em dezembro. Nesse período, eu casei meus 2 filhos. Coisa mais linda. Vi meus filhos casados, irmãos foram no casamento do filho, coisa mais linda. Eu tenho uma família que Deus restaurou. Eu criei uma menina que veio de lá da CDB, com toda a marca, irmã do bicudo, irmã do assaltante, que não sei o que ela mais. Uma menina que tinha tudo para dar errado. Cheia de fome, que recebeu o convite para ser esposa de bandidão, que visitava o irmão na cadeia e falava assim: se você aceitar vir aqui uma vez por mês, quando você sair daqui, você já é rica. E mesmo sem Jesus, o Senhor já me guardava. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Casada com um homem que a minha família se levantou e disse assim: olha, esse homem não vai dar em nada. Um homem que não tem expressão, que não fala, um emprego ganha bicharia, você é uma operadora de um salão muito frequentado lá na CDB. Né, Nete? Cadê a Nete? A Nete era minha cliente lá. Para conseguir uma vaga lá, né, Nete? Fazendo as compras. Entendeu? Irmãos, e aí? Aí Deus falou assim: é esse.
E a família toda dizendo, até a igreja dizendo, meu pastor falou assim, esse homem vai ter Egito na tua vida. Lá se vão 28 anos. Um homem que não tem expressão, que não tem boca, não tem nada, mas um homem que cuida de mim, que está do meu lado, 28 anos. Às vezes você está com o marido dentro da tua casa, você está transformando ele num demônio, porque você está olhando ele com o olho demoníaco. Mas se você começar a olhar, começar a transformar, através da tua fé, orando, buscando, se colocando na posição de rainha, porque a rainha, que é a rainha que está casada com ele. Como é que você é rainha, é princesa e está tratando o teu lar como coisa qualquer? Rainha não casa com coisa qualquer não, irmãos. Você já viu rainha casada com qualquer um? Então, se você é rainha, você é princesa da tua casa, o que está lá na tua casa não é qualquer um. Os seus filhos não são qualquer um. Oh, aleluia! Está faltando você se levantar. Está faltando você se levantar e ter atitude. Está faltando você se levantar e dizer, ei! Ah, missionário, eu não tenho essa serva para jejuar, tem as irmãs. Ora o Senhor, mate irmã. Em nome de Jesus aqui, ó, me ajuda aí. Vamos fazer um propósito junto. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar. Mostra a hora, tá, Marta? Porque eu não estou vendo o relógio. Tá. Entendeu? Então, vamos nos posicionar. Meu Deus do céu. É difícil, não é fácil. Eu escolhi viver. Eu escolhi viver. E tenho vivido. E vou te dizer, nessa caminhada, eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor por causa de câncer, por causa de dor, por causa de tumor. Prova disso, eu estou aqui hoje. Irmão, se vocês me vissem ontem, e essa noite e hoje pela manhã, você falava assim, Josilé, não vai lá não. Não vai. Eu tomei um remédio ali sentado, que eu estava queimando de febre, na Sueli, não foi assim. Sabe por quê? Porque quando você pega amor pela obra, comprometimento, o teu comprometimento gera milagre. Você não vai viver, sabe, o propósito de Deus se você não passar pela moenda. Sabe? Passar pela moenda. Você pega o seu problema, irmãos, em nome de Jesus, e pega ele, não é mais seu. Sabe, eu costumo dizer assim nos lugares onde eu vou, Senhor, a minha parte é fazer tua obra. Me curar, problema é teu. Me colocar de pé, problema é teu. Mas não é mesmo. E vou te dizer, sabe o que papai falou comigo? Eu não vou remover os pulmões de você. Quantas vezes pastores e líderes falam assim, missionária, ajoelha aí que eu vou orar para que isso saia do seu corpo. Eu falo assim, eu não ajoelho não, sabe por quê? Porque eu tenho convicção do que Deus falou comigo. Você tem que ter convicção do que Deus falou contigo. Você tem que ter convicção do que Deus falou com você. Muitas das vezes eu chego num lugar assim com a muleta, aí as pessoas falam assim para mim, missionário, eu vou orar para você largar a muleta. Eu falei assim, não, ora não, porque essa muleta aqui eu entro em lugar que você não entra porque você não tem muleta. Já ouviu aquela acho que tem um conto que o pessoal conta que um rei perdeu o olho, não sei o que, aquela coisa toda. Aí no final veio uma guerra, aí matou todo mundo e ele sobreviveu. Ele sobreviveu porque ele não tinha um olho, porque eles não matavam quem tinha defeito. Vocês já escutaram isso? É tremendo isso. Ele não morreu porque ele não tinha um olho. Quando foram matar ele é cego. Não, deixa ele vivo. Vamos ter misericórdia dele. Às vezes o Senhor está tendo misericórdia de você. Às vezes o Senhor está tendo misericórdia de você. Está trabalhando na tua vida, trabalhando na tua casa, mas você está olhando só o problema e só murmura. Você está olhando só a dificuldade e só murmura. Oh, Rebalás. Quando Esther se levantou com aquelas mulheres, olha só, olha as armas que essa mulher usou. Ela usou a arma espiritual, certo? Pede o povo para orar, jejuar, 3 dias, certo? Mas quando ela se apresentou o rei Assuero, ela se apresentou de qualquer jeito?
Ela preparou um banquete. É o banquete. Ela deve estar assim, sabe? Nos trinques. Ela usou a arma. O espiritual, ela estava com a cobertura espiritual e ela fez a parte dela no físico. Às vezes queremos ganhar os nossos dentro da nossa casa no grito, no rompante, sem usar. Minha mãe falava uma coisa assim, deixa eu ver. Pode falar que aqui tem só mulheres, né? Minha mãe falava assim: vocês querem um sim do marido de vocês para uma coisa que está difícil? Uma noite de amor. Aí no outro dia que ele está assim, ó. Aí você pede. Pede. É ali aquela hora, amor. Sabe? Entendeu? Mas muitas vezes a gente quer ganhar no grito. Sem sabedoria. Se comportando como gata borralheira. E eu quero convidar vocês para serem princesas. Para serem rainha da casa de vocês. E rainha sempre vê uma solução. Rainha não fica olhando para o problema. Rainha traz a cura para a tua casa. Rainha traz esperança. Rainha traz libertação. Rainha traz salvação. Em nome de Jesus, que você possa tomar uma posição como Esther tomou. Porque eu tenho tomado posição. Eu tenho tomado posição. São 10 anos nessa estrada. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estava falando ali para Marta. Marta, eu não tenho medo não. Sabe? Tem hora que a gente fica cansado. Porque o processo é cansativo. E eu sou muito elétrica. Eu não paro. As irmãs que me conhecem sabem disso. Eu tenho tanta sede de viver, de fazer as coisas, como gosto de dormir. Eu só durmo porque o corpo fica cansado. Eu fico assim, quando eu durmo, eu deixo de fazer mais coisa. Gente, eu fico procurando coisa pra fazer e tudo mais, aquela coisa. Eu brigo comigo, senta aí, Josilene. Eu brigo comigo, irmãs. Se você tá com vontade que eu tenho de fazer, de realizar aquela coisa todinha, entendeu? Mas tem momento que dói. Mas a dor não pode ser pedra de tropeço para a tua vida. A dor não pode te cegar. A dor não pode te parar. E nós sabemos que Esther venceu. Mas ela foi com determinação e usou as armas que ela tinha. Quando Moisés falou, Senhor, olha o mar, o que tu tem na mão? A vara, toca. O que tu tem na mão hoje? O que tu tem hoje? Quem dá a última palavra é o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Amém? Pode chamar? Glória a Deus. Irmãs, aquelas que entenderam a posição de rainha dentro de você. Se você não tiver a certeza dentro de você, quem você é, irmãos, fica difícil. Agora, se você toma posse de quem você é, ou pode ser, em nome de Jesus, oh glória a Deus, as circunstâncias mudam. Mudam. Porque eu tinha tudo para dar errado. E eu digo, eu dei certo. Eu dei certo. Tudo que eu tenho, da onde eu saí, eu dei certo. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Com a licença da nossa irmã. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha aí os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Busca aí qual é a área que você está precisando se posicionar como rainha, como princesa. Se você fala assim dentro do teu coração, missionária Josi, eu não tenho sido rainha no meu problema. Eu não tenho sido rainha. Eu não tenho conseguido vencer as barreiras.
Sai do teu lugar, vem aqui, vamos se unir aqui junto no altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor para receber a tua unção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu gostaria que a igreja cantasse? Recebe a cura. Amém. Mas vem com fé, irmãos. Não vem só porque eu estou chamando, não. Fica com seus olhinhos fechados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a pensar naquela situação onde você sabe que você tem sido gata borralheira. Começa a pensar. Oh, glória a Deus. Enquanto as irmãs entoam o louvor que eu pedi, eu gostaria que você pensasse bem. Oh, glória a Deus, porque fala bem claro. Aleluia, 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 aleluia. Coloca a mão no teu coração. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Toma essas mulheres que estão aqui na frente nas tuas mãos, Senhor. Começa a trabalhar no intelecto, Senhor. Começa a trabalhar, Senhor. Começa a arrancar, Senhor amado, toda a raiz de amargura. Deus amado, que nesta noite elas possam liberar o perdão. Oh, aleluia, que elas possam liberar, Pai amado. Aleluia, lá na sua casa, Senhor, uma nova visão. Que elas possam voltar para casa, Senhor, com posicionamento e atitude. Ah, Pai amado, de rainha ou princesas. Ah, Pai amado, mas que elas possam tomar posse de tudo aquilo que Tu já liberou na vida de cada uma. Abençoa, Pai. Vai quebrando os grilhões, Senhor. Oh, aleluia. Vai desfazendo toda a armadilha. Vai desfazendo todo o projeto do inferno, Senhor. Porque essas mulheres, Pai amado, verão a Tua glória. Verão a Tua glória. Verão a Tua glória sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre o lar dela. Começa a curar, Senhor. Começa a curar na mente, Senhor. Oh, trata a mente, Senhor amado. Oh, cuida, Pai amado, de cada uma das Tuas filhas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se tentar matar os teus sonhos, Não deixa não, nossa pessoa não. O teu coração se lançar a você uma prova e ferido perdeu a visão. Estou tentando matar os teus sonhos. Não deixa não. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus é tremendo, promovendo para glória a Deus. Aleluia, aleluia. e ferido, Oh, agora o Senhor por fé. não delícia, não pode viver. Aleluia, aleluia. De Deus, jamais não morrer. Não desista, não pare de lutar. Não vale de amor. Levanta teus olhos, mulher. Levanta teus olhos. Porque o Senhor te restaura nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra da promessa, lembra do sonho de Deus na tua vida. Guarda a memória agora nesse momento e recebe do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, aleluia. Minha mãe. Unção de
Levanta teu olho de Deus.
Exame. Deus liberou cura aqui nessa noite. Deus liberou cura, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Essa irmãzinha aqui de óculos, ó. Quando eu fui orar por ela, o Senhor mandava eu colocar a mão na sua pelve. Você viu que eu coloquei? E eu via o Senhor queimando e repreendendo a enfermidade. É capaz de mais também. Deus, ele é tremendo, viu, irmão? Aleluia! Toma posse. Tem uma outra irmã lá atrás da net. Irmã, não sei como é que é o seu lar, não sei. Glória a Deus, é bom quando a gente pega um lugar que a gente não conhece ninguém, nada da vida de ninguém. Esse é bom que o Senhor usa 100%. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Deus está visitando lá. Deus visita lá. Esse Deus é tremendo. Essa irmã aqui de vestido preto e branco também. Como Deus visitou teu lar, irmão? Não desista não, tá? Não, cara. É ali. Levanta a mão assim, irmão. Isso. Deus visitou teu lar. Tem coisas, irmãos, que a gente vem aqui, nesse lugar, sabe? E Deus vai tocando, Deus vai mostrando. E você chega em casa, com teus olhos humanos, você não vê nada. Mas eu vou dizer, feliz é aquele que não viu, mas creu. Aleluia! Porque Amém! quando você crê, você traz a existência. Ah, quer dizer que as outras que a missionária tocou, não aconteceu nada? É a tua fé. A minha fé, o Senhor mandou eu descer e tocar. Somando minha fé com a sua. Você também. Ó, desce mais a casa do olheiro. Sabe quando Deus quer fazer uma coisa que é ter uma intimidade assim, uma intimidade assim, gostosinha? Papai quer ter uma intimidade gostosinha contigo. Sabe? Aquela coisa de ficar assim, no pé na casinha do olheiro, a papai cochichar no teu ouvido. Papai cochicha na vida da gente, mano. Coisa tremenda quando é ele que fala. Papai quer ter um particular contigo. Ó, busca, fica na presença, entra na brecha. Se, irmãos, se a gente ficar olhando para um lado, do outro, tu não entra. E sabe quem perde? Você. Mas o Senhor está aqui essa noite e liberou. Abre a tua mão assim. Fala assim comigo. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor liberou esta noite para minha vida, para minha casa, para minha família. O inimigo perdeu! Eu agradeço por ficar em nome de Jesus. Aleluia! Receba a vitória. Ninguém pode tirar, amém? Chamar nossa irmã Letícia, nossa rainha da casa. A rainha mor. Rainha mor. É nada. É a rainha mor. É a nossa chefa. Eu sou princesa, sou igual a todo mundo. Vai saber no chat. Vamos chamar Josileia, vem aqui no instantinho. Muito querida, né? Muito amada. Quem foi abençoado com a vida dessa preciosa? Quem é abençoado também quer abençoar, né? Então, vou chamar a Maria Lúcia aqui na frente. É uma pequena lembrancinha. A gente fala igual na porta formosa. Não temos ouro nem prata. Mas isso vai ter muito amor e orações.
e orações. A Luciana falou que ia ter um sorteio, né? Mas já são 7 horas, né, irmãs? E a gente vai economizar o tempo. Mas ninguém vai sair de uma banana. Ninguém das visitantes. Já entenderam, né? Nenhum das visitantes vai sair de uma banana. Vocês procurem a Luciana vai ir pela fora. Foi aqui, fez a fichinha de cada um de vocês. Todas as que fizeram fichas, se reportem a Luciana, que ela tem uma lembrancinha para vocês. Tá legal? E agora tem a segunda parte dos Destrói os Ossos. Mas antes vamos orar. Levanta aí. Vamos agradecer a Deus por esse banquete. Aquele banquete ali está muito longe do que nós recebemos aqui. Amém? Aqui nós somos saciados na alma. Isso é mais difícil, saciar na alma. Que Deus fez isso nessa tarde e noite. Para a glória e honra do nome dele. Nós falamos no início que o nome dele seria glorificado nessa tarde. E foi assim, o nome dele que foi exaltado. Amém? Deus, muito obrigado. Nós só temos a te agradecer. Tu és um Deus maravilhoso. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Toda honra e toda glória te damos, Senhor. Muito obrigado pelas curas. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pelas libertações. Muito obrigado pelo aquilo que tu estás realizando nos lares dessas mulheres nessa tarde, Senhor. Talvez algumas não compreendam, não vejam, Senhor, mas mostra-te a elas, Senhor, que tu és um Deus fiel, Deus de promessa, Deus de palavra, que a tua palavra não cai por terra, até que tudo se cumpra para a honra e glória do teu nome. Senhor, leva-nos em paz para nossa casa. Livra-nos do homem mau, da bala perdida, das batidas de carro, dos tumultos do trânsito. Lá, livra-nos, Senhor. Faz com que a nossa volta da casa seja melhor do que a vida, Senhor. Porque somos abençoados por ti nessa tarde. Toda honra e toda glória te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás